Boa noite. Lá o nosso estudo desta noite, nós vamos estudar a palavra do Senhor, que é o que vamos fazer. E na verdade, irmãos, nós vamos começar aqui, eu pensei em pregar hoje sobre Atos 27, você pode abrir lá em Atos 27 já, mas eu pretendia pregar sobre esse versículo e fui estudando. Irmãos, eu vou ter que pregar esse capítulo em 2, 3, mas daí a gente sempre combina assim, cada vez que eu vou pregando eu vou seguindo, porque você vai ver que é um texto, uma experiência do apóstolo Paulo, que nos ensina muito. E eu fui separando algumas lições para mim, né? Vou compartilhar com os irmãos esta noite, e eu vi que não dava, uma só ia ficar muito espremido, e são coisas melhores de nós pensarmos, mas fique tranquilo, né? Você que já acompanhou alguma série de mensagens aqui, nunca é maçante, porque cada mensagem é uma mensagem, né? E agora eu fico assim, né? Eu me sinto até meio na moda aí, porque agora o negócio é série, né? Não tem mais filme, né? Agora ficar na série, então vai ter uma série aqui, ó. Pega o seu streaming aí do Facebook e pode baixar aí a série depois, né? Se você vai assistindo, depois você vai maratonar e assistir tudo, é isso daí, né? Estou na linguagem de vocês, não estão? Vocês que têm aí menos de 49 anos, é isso daí, né, que fala, não é? Eu ainda estou velho, com os milênios eu estou velho, eu ainda ponho kkk no final, sei que não pode colocar mais. Agora tem um monte de palavra, um monte de letra lá, falei, tá rindo. Tá bom, mas deixa vocês, continuem com a sua linguagem aí. Contanto que você ouça Cristo, fale de Cristo, entenda Cristo, o que você vai fazer não me importa. Eu quero ler com você Atos capítulo 27, nós vamos estudar hoje, se o Senhor permitir, os 8 primeiros versículos de Atos capítulo 27. Pode ficar sentados mesmos e eu vou ler, tá bom? Peço que você acompanhe aí. Diz assim a Bíblia: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte augusta. E embarcando nós em um navio adrimitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Quando eu li esse texto, eu falei assim, não, vai ser fácil, eu dou uma introdução e continuo, a parte que me interessa está mais para o final. Aí eu parei aquilo, porque é muito bom a gente aprender algumas coisas daqui. Antes de mais nada, nós vamos fazer assim, nós vamos pensar que estamos no mar, que estamos num navio, tá bom? Eu nunca fiz um cruzeiro, né? Mas a gente tem uma ideia de como que é o navio, né? Tem um monte de coisa lá, tem academia, tem um monte de negócio nesse navio, eu já sei que tem, eu nunca fiz, mas eu já vi que por aí que tem, né? E lá deve ter alguma música, então nós vamos ouvir uma música sobre mar. Eu pedi para a Camila cantar, não se preocupe, você fala, mas pastor, não está em português, é porque eu quero ler a letra primeiro, com vocês, no final do culto ela canta de novo a versão em português, é porque vocês, quando eu peço assim para alguém cantar na língua original, é porque
é diferente a poesia, é só um pouco. As versões, elas têm que obedecer rima e tal. E aqui não, a gente vai lendo. Então eu vou pedir para a Camila vir aqui, e ela vai cantar a primeira parte, nós vamos ouvir. Só pense que você está no navio comigo, tá bom? Resting
Muito obrigado, Wesley, obrigado, Camila. Vamos lá. Depois, como eu falei, a Camila vai cantar no final. Eu pedi para ela cantar depois a versão em português, mas eu quero ler para você, para ver o que o autor quis dizer. Ele diz assim: você me chama, falando de Cristo, né? Aliás, o nome é Oceanos, mas também é onde os meus pés podem falhar. Então ele diz, o lugar Não, ele diz, você me chama sobre as águas, naquele grande desconhecido, onde os meus pés podem falhar. Eu te encontro naquele grande mistério, e nos oceanos profundos, a minha fé permanecerá. E eu chamarei pelo teu nome, e eu vou manter meus olhos acima das ondas. Quando o mar se agitar, a minha alma vai se acalmar no teu abraço, pois eu sou teu, e tu és meu. A tua graça abunda em águas bem profundas, e a tua poderosa mão será meu guia. E onde os meus pés falham e o medo me cerca, tu nunca falhaste, e não há de falhar agora. Então eu chamarei pelo teu nome, e manterei os meus olhos acima das ondas. Quando o mar se agitar, minha alma se acalmará no teu abraço, pois eu sou teu e tu és meu. Espírito, leva-me onde a minha confiança é sem limites. Permita-me caminhar sobre as águas, onde quer que eu te chame, ou onde quer que tu me chames. Leva-me no mais profundo, onde meus pés jamais poderiam alcançar, e ali minha fé se fortalecerá na presença do meu Salvador. Você vai ver, a versão em português é bem parecida, é só algumas coisas, né? Por exemplo, ao invés dos pés ir mais longe, é os pés mais profundos. De qualquer forma, o que o compositor aqui, que é a pessoa que compôs a música, quis dizer que você está no mar, dependendo do Senhor, e mesmo quando as ondas vierem, você vai olhar acima das ondas e vai encontrar o Senhor. E é nisso que eu queria pensar. Nós lemos um texto em Atos 27, volte comigo lá em Atos 27, onde Paulo está viajando de navio, mas não é um cruzeiro, é um passeio turístico, ele está preso. E por que ele está preso? É uma coisa que nós temos que começar a pensar, e eu vou contextualizar junto com você, para nós estudarmos juntos Atos 27. Vou pedir que você vá 2 versículos antes, Atos 26, 31, diz assim: e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem, referindo-se a Paulo, nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa, que era o rei, disse a Festo, bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Então, nós vamos ver aqui que é uma prisão injusta. É uma prisão injusta. A própria autoridade está dizendo, é injusto, ele não fez nada, mas ele está preso. E nós vamos pensar assim, como que ele estava se sentindo? Como é que eu e você nos sentimos quando somos injustiçados? Eu acho que uma das coisas que mais mexe conosco, mais mexe com nossa honra, com o nosso brio, com os nossos nervos, é quando somos injustiçados. Às sextas-feiras, aqui na Igreja Batista de Vila São José, nós temos aula online, por enquanto, com os casais. E houve determinada aula que eu perguntei para os alunos, o que é que te deixa nervoso? O que é que te deixa profundamente irritado? E alguns disseram, quando eu sou acusado daquilo que eu não fiz. Pensa, se você já foi acusado, pensa como dói. Dói muito. Mas como que Paulo estava se sentindo? Sabe como ele estava se sentindo? Alegre. E por que se sente alegre? Porque quem te acusa é um terceiro.
E, na verdade, você deve olhar para a acusação dentro de você. Por quê? Porque nós temos que ir para Pedro. Deixa em Atos. Vamos na primeira lição que eu tirei aqui do texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Olha o que diz aqui. Porque é coisa agradável. A tradução não está errada, é isso mesmo. É coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Olha que bom. Então, pensa, eu e você já fomos, e em casa, como nós vimos, às vezes o cônjuge acusa de algo que você não fez. A ideia aqui, do apóstolo Pedro, que nós vamos ver que Paulo também compartilha dessa ideia, é: a acusação da minha consciência para com Deus é injusta? É injusta. Então eu estou feliz. Porque se eu estou sofrendo agravo por causa do meu amor ao Senhor, isso é agradável para Deus. E eu não quero agradar os acusadores ou os defensores, eu quero agradar a Deus, então ele está feliz. Nós vamos ver isso. E mais, além disso, nós vamos ver assim, se você está sendo injustiçado, aqui eu vou parar um pouco para eu fazer pequenas lições com você. Pensa nas injustiças, e eu repito, se você com Deus está bem, fique tranquilo. Porque mesmo nas injustiças, mesmo na prisão, o Senhor Deus está lá. Não pense que quando você é acusado injustamente, o Senhor Deus te abandona. Não, Ele diz que é agradável. E como é que é agradável? Ele está na prisão, Ele está em todo lugar. Você que é um leitor da Bíblia, que conhece a Bíblia, você que é de Vila São José, deveria ter lido a Bíblia todo ano. Se não leu, comece agora, hein? A sua consciência não pesar. Mas veja, Ló foi preso, a Bíblia diz, o justo Ló foi preso. José do Egito foi preso, injustamente. Paulo, preso injustamente. Pedro, preso injustamente. O que aconteceu com todos eles? O Senhor estava lá. Então, se você é injustiçado agora, lembre-se, o Senhor está com você. Fica tranquilo, fica alegre. Pastor, é difícil. Pensa que para eles foi fácil? Agora que a gente lê 2, 3, 4 mil anos depois, é fácil falar. Agora, na hora que a panela está esquentando, a pipoca está pulando. No dia seguinte você vê a pipoca lá murchinha, mas na hora ela está pulando. Então, na hora que a panela esquentou aqui, eles pularam. Depois eles falaram, aprendi a pular da panela, mas que é difícil, Vamos lá. Não desanime. O Senhor Deus está com você, e o que você tem que fazer? As ondas são sempre injustas. Se você não fez nada de errado, você não fez nada, as ondas são injustas. O que você vai fazer? Vai seguir o conselho da música, que é baseada na Bíblia, é olhar acima das ondas injustas. Acima das ondas da injustiça. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos para Atos 27, propriamente dito. Vamos ler os 3 primeiros versículos, vamos estudar um pouco como esta viagem, que nós vamos viajar por algumas estações ainda nas próximas mensagens, mas vamos começar aqui na primeira estação, que é de 1 a 3 do capítulo 27. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte augusta, e embarcando nós em um navio Adramitino, é o nome da cidade de onde ele veio, tá? Prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, o centurião, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Olha que interessante no verso 3. Ele estava preso.
para ali no porto, e o que o centurião fala? Vai visitar seus amigos, vai, você deve estar meio, toma uma sopinha aí. Mas como é que deixa alguém passear? Não é? E vamos pensar num Paulo brasileiro. Vamos pensar num Paulo brasileiro. Libera para a saidinha e eu não volto. Desculpa você que voltou, hein? Alguém que foi preso aí voltou. Mas a gente vê nos jornais o destaque de que o pessoal sai para os feriados lá, Dia das Mães, Dia dos Pais, e não volta. E sempre tem isso, né? Até quem matou os pais sai no Dia dos Pais, não sei como, mas sai. Então, a prisão aqui era diferente. Então você nota que o Paulo estava numa prisão, você fala, pastor, também é tranquilão, né? Você vê, Paulo está aí, sofreu para o evangelho, mas está lá, tudo bem, é preso, mas vai passear com os amigos. Nós estamos em Atos 27, mas não era a primeira vez que Paulo estava preso. Vamos nenhuma das vezes que ele foi preso? Vamos lá, volta comigo em Atos 16. Ele sofreu, Atos capítulo 16, prisões violentas, injustas, e apanhou. Não é que ele estava assim de boa aqui, perdoe minha gíria. Atos capítulo 16, verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aí, não foi só injustiçado, acusado, não, apanhou, e foi lá na pior parte, se é que tem uma boa parte da prisão, mas ele estava no pior, porque estava ainda com os pés amarrados. E daí você fala assim, está vendo, pastor? E quem aguenta sofrer isso? Volto à primeira lição. Se a consciência está tranquila, se o problema é que eu estou sofrendo agravo por causa do evangelho, eu vou estar feliz. Mas Paulo ficou feliz? Continua a leitura no verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmão, se você está no caminho do Senhor, não há injustiça para você. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a justiça de Deus. E você pode pensar, pastor, mas isso daí aconteceu com o apóstolo Paulo. Não. Você é apóstolo? Não, eu não sou apóstolo. Está vendo? Não, é um apóstolo. Não, irmãos. Isso foi nos tempos bíblicos. Também não. Durante muito tempo, antes das internets chegar, onde se lia mais livros, eu não sei se estão lendo tanto agora, mas um dos livros no mundo ocidental mais lidos de todos os tempos foi O Peregrino, de John Bunyan. Bom, o que acontece com esse homem? John Bunyan, ele viveu em 1600, por ali, lá século 17, 1600 e pouco. Em 1660, ele foi preso. Sabe por que ele foi preso? Porque, na Inglaterra, o pregador, a igreja anglicana ainda é, né? É a igreja oficial, só que naquela época, só podia pregar com a autorização do rei. E ele não tinha autorização. Ele não era sacerdote, não era um pastor, não era um presbítero, não era um padre, não era um monge. O que ele era? Ele era um funileiro. Na verdade, um latoeiro, que se diz. Ele mexia nesses objetos de metais e consertava. Ele era isso. Um homem sem cultura. Sem cultura. Só que sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso. 12 anos. E houve uma época que o carcereiro viu que esse homem não tinha perigo. E o que ele fazia? O carcereiro deixava ele sair. Pessoal, esse homem saía durante o dia. Saía. Oi, carcereiro, bom dia. Vou sair. Ele saía para pregar o evangelho.
E aí, pastor, de noite, o que ele fazia? Voltava para a prisão, vou dormir aqui, ué, eu sou preso. Onde esse homem nasceu? Que nacionalidade é um homem que sai, está sendo injusto, foi preso por pregar o evangelho, sai de manhã, volta à noite. Pensa que ele não tinha o que fazer? Casado, 4 filhos, uma das filhas deles era cega, ele lamentava que a filha ele não podia dar toda a assistência e preso, mas pregava o evangelho e voltava. John Bunyan, irmãos, olha, eu li um pouco sobre ele, olha o que acontece com ele. Num livro, alguém fez a biografia dele, né, e diz o seguinte, uma vez John Bunyan foi indagado, foi perguntado, se você fosse solto da prisão hoje, o que faria? Ele disse assim, se eu saísse hoje da prisão, voltaria a pregar o evangelho amanhã. Sabe assim, tipo, para de pregar que eu te solto. Ele, não, se soltar eu vou pregar de novo, você que sabe. Quer me soltar, me solta, mas que eu vou fazer, eu vou. E daí o que mais perguntaram? E daí, em outra oportunidade ele afirmou assim, e aí é o que você vai pensar na sua consciência e na minha, hein? Olha o que John Bunyan, né? Nem o apóstolo Paulo, não está nem na Bíblia. Ele disse, nem a culpa, nem o inferno conseguiram me tirar do meu trabalho. John Bunyan era um homem que, se você ler o Peregrino, eu vou dar aqui, não vou dar um spoiler, porque o final você vai ter que ler, mas a história é uma história, claro, inventada, quase uma fábula, né? Mas o personagem principal lá, que é o cristão, ele tem um cargo nas costas, ele tem uma carga, ele anda com aquela carga. Então, esse John Bunyan, ele tinha uma culpa, que ele achava que era o pecado dele. Era isso que ele tinha, mas depois você lê. E depois, ele diz o seguinte, numa outra conversa, eu só posso estar satisfeito se eu for encontrado no exercício do meu dom, que é pregar o evangelho. Vamos pensar nessas duas pessoas. O apóstolo Paulo, hein? Culto, religioso, cheio do dinheiro, porque ele tinha dinheiro, Paulo tinha dinheiro, de uma família boa, foi chamado, milagrosamente, apareceu lá, Deus aparece para ele, ele cai do cavalo lá que ele estava e fala, lembra da história lá em Atos 9, eu não vou chegar aqui porque você sabe, né? Paulo, porque é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, quem és tu, Senhor? Então teve encontro com Jesus. Pastor, aí até eu, verdade? Então, vamos a outra lição. Quando você se converteu, Deus falou com você? Não apareceu um querubim, aquelas asas, cobriu o rosto, não apareceu, mas ele falou com você. Sabe por quê? Porque no ano de 1600, lá pelo século 17, não apareceu anjo nenhum para John Bunyan, nenhum. Não apareceu nada disso para ele. Só que, olha quem era. John Bunyan, um homem comum, latoeiro, sem cultura, nenhuma visão especial para pregar o evangelho. Só que tanto ele quanto o apóstolo Paulo estavam felizes na prisão e continuavam trabalhando. Por quê, irmãos? O que é que eles têm em comum? Eles têm a paixão pela palavra, eles têm a salvação em Cristo Jesus, e sabe o que eles têm? A consciência de que eles têm uma missão para com o Senhor Deus. E aí vai a minha pergunta para mim. E ambos foram presos, né? Foram presos por pregar o evangelho. Pandemia, ela já vai fazer há mais de 1 ano e meio aí, né? Então, de certa forma, ela nos prendeu. Nós ficamos presos. Sem dúvida, ficamos presos. Agora temos que sair com armadura, né? A gente sai com armadura aqui, né? Tem que sair, então nós continuamos. Né? Sai com a armadura, que mais a gente sai? Sai com revólver de álcool gel, aqui a gente sai armado. Só que, será que isso impediu você de servir a Cristo? Não tem alguma coisa errada na nossa vida, hein? Se um homem levou uma surra, foi preso, amarraram os pés dele, ele ainda cantava. Se
aquele John Bunyan, aconteceu tudo isso com ele? Talvez John Bunyan, ele poderia ter consigo a frase do apóstolo Paulo. E eu vou pedir para você ir lá comigo. 1 Coríntios, está em Atos, vai um pouquinho para frente aí. 1 Coríntios, é um verso muito conhecido, capítulo 9, verso 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, a pandemia nunca foi uma desculpa para você deixar de ser crente. Muito ao contrário, a pandemia é uma boa razão para você ser o melhor crente. John Bunyan foi melhor crente preso do que solto. Sabe o que acontecia? Sabe por que esse homem foi preso, irmãos? Porque eu não estou menosprezando a profissão de funileiro, eu só quero dizer que na época, irmãos, hoje o funileiro é diferente, né? Por isso que é caro, certo, mãe de volta? Por isso, estou brincando, hein? Por que é caro? Irmão José, aí os funileiros da igreja aí, porque hoje tem automóvel, mas naquela época o cara consertava a panela, irmão, consertava essas coisas, não era um negócio horrível, não era assim, mas ele tinha essa grande visão de que ele tinha que ser melhor. Quando esse homem sem cultura pregava, era pelo menos 1.500 pessoas. Sabe o que é 1.500 pessoas no ano de 1600? É uma multidão, é um exército. Iam lá. Isso era assim, de 1.500 a 3.000. Porque ele pregava muito bem. Ele era o chamado um dos puritanos, né? E houve um puritano famoso, eu não me lembro agora dele, mas eu sei assim, um bom puritano, famoso não, um puritano que era estudado. Ele disse, se eu pregasse metade do que John Bunyan prega, eu não queria estudar nada, só pregar está bom. Então, o que levava aquele homem não era a cultura, assim como Paulo falou que toda a cultura que ele teve era lixo, por causa do evangelho. Irmãos, a máscara, álcool, sei lá o quê, irmãos, isso não é nada perto do evangelho. Não perca a oportunidade de ser o melhor crente, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Quer ser crente onde? Na praia? Quer ser crente descansando, tomando chazinho? Não, irmãos, crente é na hora da pipoca estourando mesmo, é lá. Dá uma olhada hoje. Veja até os filmes sobre o Holocausto. Quem são os heróis? Os heróis são aqueles que colocaram a vida em risco para salvar o povo judeu. Eles são heróis. Estes são. Por quê? Porque eles eram mais crentes do que os outros. Por que eram mais crentes? Porque na adversidade é que vai saber quem é crente. Nós somos esses crentes que, não, Deus me quer feliz. Então eu vou desobedecer a Deus um pouquinho só, porque Deus vai me perdoar. Não, me perdoe. Eu não quero te julgar. Só quero dizer que não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que, se o meu caminho está errado, não importa qual seja, eu vou sair dele. Ponto. É isso que tem que fazer, eu vou sair dele. E se você não está saindo, tem alguma coisa que está errada, hein? Voltemos aqui para o nosso texto de Atos 27. Verso 4 e 5. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Eu não vou chegar aqui nessas cidades, né? Os comentaristas falam que eles deviam ir por um lado, e o vento era contrário, levou para o outro, que vamos lembrar que eles navegavam com uma espécie de caravela, não era uma caravela, mas era um barco que usava uma vela, né, que aproveitava o vento para navegar, ele aproveitava o vento, e de repente veio um vento contrário. E daí tem outra lição que eu aprendi aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. Sabe que a gente planeja as nossas viagens, planeja a nossa vida, e a gente não põe na conta os ventos contrários? A gente não pensa.
A gente planeja como se vai estar tudo certinho. Só que daí tem coisa que não dá exatamente como a gente pensa. E às vezes o vento contrário é tão grande que acaba levando a divórcios, acaba levando a pecados, a brigas, acaba levando pessoas a lugares que ele não quer ir. Isso é o vento contrário. Não quero falar com você que vento contrário deve estar na sua conta. Quando você faz a conta do mês, sabe? Você deve fazer o seu orçamento. Quilo do arroz, quilo do feijão. Aí, quando você está para receber o seu salário, quando vai cair, vem lá, aumentou o arroz, aumentou o feijão, aumentou a gasolina, igual o pastor Raul falou. Ele planejou aquilo. Falou, vou gastar 550 litros de gasolina, tá certo. Só que quando ele pensou, talvez fosse R$5, deve ser uns 6 e pouco lá no Amazonas hoje. Aí foi um vento contrário. Quando nós vamos fazer o planejamento, nós temos que ser prudentes. O que Jesus nos falou? Vamos para Lucas capítulo 14. Volta um pouquinho aí, Lucas, né? Sabe que Lucas é o autor de Atos e também, né, o autor do livro que leva o nome dele. Então, Lucas 14, no verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que pagar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, você tem que fazer conta. Tem que fazer. Mas o mais interessante desse texto é que Jesus não está falando de construção de templo. Jesus não está falando de dinheiro do dia a dia. Lê só mais um versículo comigo, verso 27, antes de tudo que eu li, 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pense comigo. Você está, afinal, com um crente, colocou os ventos contrários? Sabe você que fala assim, não, pastor, minha vida está boa, ó, eu levanto, vou para a igreja, leio minha Bíblia. Você colocou que podia ter uma pandemia? Ah, pastor, como é que eu vou pensar isso? Sim, irmão, vento contrário. Ninguém planeja vento contrário. É só tem que contar que isso existe. Sabe você aí que é jovem, forte? Esses dias eu falei com uma pessoa, jovem, hein? Jovem. Não tem medo de morrer. Tranquilo. No fundo, nós não temos medo de morrer, sabia? Nós temos medo de sofrer. Só que esse jovem está numa cama. E aí? Você colocou esse vento contrário aí? Estávamos falando disso de manhã, né, irmã? Colocou? Não, pastor, se eu morrer, tudo bem. E se ficar na cama? E se der um AVC e metade do seu corpo para? E aí? E se as suas pernas não movimentarem mais? E se a sua mente não agir como agia antes? Você contou isso? Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você vai pensar nesses ventos contrários assim, pastor, eu coloquei tudo isso, como é que vai resolver isso? Eu vou olhar acima das águas, igual a música diz, acima das ondas, e vou dizer, Senhor, o Senhor permitiu, eu estou aqui. Assim como Jó. O que Jó faz? Eu sei que meu Redentor vive. Vou receber a Deus só o bem e não o mal? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, os ventos contrários estão na conta. Jesus não falou para você, seja meu discípulo e o dinheiro vai crescer. Seja meu discípulo e o seu carro velho vai parar de enferrujar e em breve você terá um carro novo. Este ano, foi no Zimbábue, depois ele procura aí, eu não anotei aqui, uma pessoa de determinada igreja lá, na África, hein? Sabe o que ele queria? Ele queria um carro,
chama Lamborghini. Cadê o que gosta de carro, Henrique? Deve custar quanto? Uns 10 mil esse carro aí. Quanto custa o Lamborghini? Você tem uma ideia? Mas é muito dinheiro. É um dos carros mais caros do mundo. Aí, pastor Nilson, sabe o que ele fez? Ele fez o jejum para ganhar o carro. 40 dias e 40 noites sem comer, para ganhar um carro. Pastor, ele valeu a pena? Não, com 36 dias ele estava no hospital. Quase morreu. Mas ele ganhou uma ambulância, né? Não, a gente ri, mas sabe o que é? É que coloca a fé no lugar errado. Pensa que aqui no Brasil não acontece isso? Claro que acontece. Irmãos, não é assim, Jesus não falou isso, tem que ler de novo o verso 27. Qualquer que não colocar a cruz na sua conta não vai dar certo, a equação não fecha, não fecha. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não é que vai ser difícil ser discípulo, não é que, olha, vai dar problema, não pode. Pensa na sua vida, pensa um pouco nela. Tem coisa soprando o contrário aí? Estou com 60 anos. Pastor, como é que você pensou que ia estar nos 60 anos? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Sei o que eu pensei. O máximo que eu pensei é que quando ficasse o ano 2000, eu ia estar por volta dos 34, 35, e eu queria saber se eu estava vivo. Já passei demais já da época, estou bem demais. Eu só sei uma coisa, irmão, que não é, eu não vou dizer de mim, de qualquer um de nós, tá? Se o vento for contrário e as ondas quiserem empurrar o nosso navio, nós vamos olhar para cima das ondas. Vamos falar, Senhor, a minha vida está na tua mão. É claro que eu não quero ficar numa cama. Claro que eu não quero morrer direto, quero igual meu pai. Meu tio, né? Eu quero dormir e acordar morto, olha que legal. Eu quero acordar morto, olha que bonito, hein? Esse é o que a gente quer. Mas de ficar na cama, não. Ficar dependendo dos outros, sendo humilhado, não. Já pensou em ir para o hospital, por aquela camisola? Nem me fala daquela camisola, oh, coisa ridícula. Quer? Então coloque isso na conta. E aí é que a gente tem que olhar e falar, não sou forte. Paulo estava todo feliz lá, bom, Deus falou que eu vou para Roma, então eu vou para Roma. Chega lá, não, o vento foi contrário. Então imagina lá na hora, bom senhor, eu estou indo para Roma, mas agora o barco está indo para outro canto, o que eu faço? Nada. Olha por sobre as ondas. É isso. A dificuldade que você está passando, olha por sobre as ondas. A pandemia foi ruim, está sendo ruim, talvez, esperemos que melhore. Esperemos. Mas o vento contrário está na conta. Põe isso na sua conta. Afinal, nós falamos isso ao ler o Salmo 17, né? Se você pensar bem, olhe como o salmista fala aqui no Salmo 17, verso 5. Dê uma olhada no que é que o salmista fala aqui, olha. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem, mesmo que os ventos sejam contrários. Eu quero que o Senhor dirija meus passos. E aí vem a nossa pergunta: Deus está dirigindo meus passos? Está dirigindo o seu? Então, com certeza, você e eu estamos longe do pecado, porque Deus não nos dirige para o pecado, hein? Tiago é claro, se alguém está pecando, não joga a culpa em Deus, não joga a tentação em Deus. Cada um é engodado, é enganado pela sua própria concupiscência. Então, se está no pecado, tem um culpado, você, não é Satanás, eu. Não é Satanás, não é nada. Ah, pastor, olha, pecado é porque ele me faz raiva, pastor, eu não aguento. E eu peco mesmo. E daí eu escutei uma história interessante esses dias, de um não crente, mas um amigo meu, de muita data. Olha a história que ele contou, que interessante. Diz que dois amigos conversando, na época que você assinava o jornal, e dois amigos conversando na porta, o jornaleiro passa e joga o jornal quase acerta o cara, ele, bom dia, o jornaleiro vira as costas. Aí o amigo fala, rapaz,
Rapaz, esse cara é mal educado, hein? Ele fala, faz 2 anos que eu assino o jornal, todo dia é isso. Todo dia eu falo bom dia para ele e ele não me responde. Ele diz, mas você continua falando bom dia? Sabe o que ele respondeu? Olha que sábio. Eu não vou deixar que as atitudes dele ditem as minhas atitudes. Gostei. Eu vou continuar falando bom dia. E ele vai continuar sendo mal educado. O problema é dele que é mal educado, não sou eu. O problema é dele. Eu não. Agora nós não. Raivinha. Vou jogar o jornal na cabeça dele. Vou preparar aqui. Ó, quando ele jogar, vou jogar primeiro um jornal na cabeça dele para ele ver como é bom. Não. A sua atitude continua a mesma. Nós não falamos que o Senhor dirige os passos? Então, se o Senhor dirige os passos, a minha atitude será sempre neste caminho, mesmo que o vento seja contrário. Por quê, pastor? Mas vento contrário é ruim, mas aí eu vou pegar o filósofo Neil Saborido Silva, hein, pastor? Nada está tão ruim que não possa piorar. É a filosofia aí do Schopenhauer, né, que é o filósofo pessimista, aí o pastor Neil, estou brincando com ele, hein? Mas olha, nada está tão pior. Vamos continuar a leitura, vamos voltar para a nossa viagem de Atos. Afinal, estamos lá no navio, né? E já vamos no final já, hein? Atos 27. Depois do vento contrário, o que acontece? Verso 6. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Tudo bem. O vento estava ao contrário, e agora? Trocou de navio. Você vê que Paulo... Lucas aqui relata, porque ele está na viagem, porque ele coloca nós, né? Ele disse assim, no verso 6, e achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Não é que eles falaram, queremos uma carona, não, vocês descem e vão para lá. E quando te mandam trocar de navio? Porque a vida nos faz isso. Nós estamos todos felizes no navio e de repente troca o navio. Já trocou de navio? Eu já troquei de navio. Né? Às vezes é o patrão que manda a gente trocar de navio. Fala, vai para outro que esse aqui você está fora. E te manda para a rua. Você que é jovem aí, talvez o namorado, a namorada, já mandou você trocar de navio algumas vezes. Já troquei tanto, pastor. Quero namorar, tudo mandou sair do navio. Irmãos, é assim, quando troca o navio. Mas o que você nota nas palavras aqui? Ele está debaixo de uma autoridade policial, que era Júlio, o centurião. E daí ele tem que obedecer. Irmãos, há situações da vida que a gente simplesmente obedece. Nós estamos no caminho do Senhor, mas como foi dito hoje pela manhã, que nós sejamos instrumentos. De repente, não era para ser daquele jeito. Ou de repente a tragédia faz parte. Faz parte. Em 94, eu estava na igreja Batista Betel. Estávamos na época fazendo evangelismo explosivo. De repente, escutei um barulhão lá fora. Bateram no meu carro. Falei, não é possível, estou aqui pregando o evangelho. E bateram no meu carro. Na hora você se sente injustiçado. E vou dizer, olha, a gente sente essa... Ô senhor, o que é? O anjo da guarda deu uma falhada aí? Eu estou aqui pregando o evangelho. Faz parte. Troca de navio e vai embora. Vai mandar consertar o carro, troca de navio. Pronto. Porque as coisas acontecem durante uma viagem. Irmão, nossa vida é uma viagem. O vento é contrário, tem que trocar de navio de vez em quando, é assim que acontece. Só que nós não temos controle, mas Deus tem. E o que acontece aqui ainda? Além de trocar de navio, verso 7, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, olhos ansiosos aqui. Queria ter resolvido isso ontem, mas não consigo. Não consigo. Vai ficar para amanhã. E amanhã para daqui a uma semana. E vai jogando para fora. Então, está devagar. Navegava vagarosamente. Havendo chegado apenas defronte de Cnido,
não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone. E aqui eu quero ver com vocês, porque o tema que eu dei a mensagem foi os ventos contrários. De novo, quem impede aqui é o vento. Da primeira vez, o vento soprou do lado contrário, que não era para soprar. Sopra, é para lá, e o vento sopra para cá. E agora, o vento serve de freio com ABS. Ele puxa, não sai daqui. Não, o vento impediu. Talvez você esteja também numa fase da vida, você fala, pastor, parece que as coisas não vão. Sei lá, parece que... Já pegou assim uma ventania tão forte, tem lugares que a ventania é tão forte, depende do lugar que você já foi, viajou nesse mundo, que você realmente não consegue ficar em pé direito, hein? Tem lugares que a ventania é tão forte que você tem que se segurar, porque o vento derruba mesmo, o vento para. Não é um vento qualquer, uma ventania mesmo, um furacão. Então, o vento impediu. Numa hora, o vento sopra para contrário. Noutra hora, o vento impede. O que eu faço? Irmão, de novo, tem que olhar acima do vento. Tem que olhar acima das ondas. Lembra do texto, quando Jesus, e até foi mencionado hoje aqui, né, quando estava no barco, e os discípulos lá ficaram assustados. Vamos ver esse trecho, vamos lá para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos parar nossa viagem por aqui, porque afinal, está chegando aqui próximo de bons portos, mas deixa eu ainda falar para você, quando você estiver numa situação muito ruim, parece que os ventos ora estão contrários, ora estão te barrando e ora está querendo te mandar sair fora do navio. Nós temos na Bíblia que não é um conselho, mas é uma ocasião que deu resultado. Eles gritaram, Senhor, salva-nos. Tem hora que você tem que pedir para Deus. Ela sempre tem que pedir, mas sabe quando você já tentou de tudo e falar, pastor, já tentei de tudo, então, Senhor, salva-me. É só isso. Deu certo e continua dando. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando você grita, Senhor, salva-me, Ele salva. Sabe, Ele está sempre com a mão estendida. É isso que nós temos que pensar. Afinal, nós sabemos de cor, Salmo 23, ou pelo menos a grande maioria, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É bonito ler, ensinamos para as crianças isso. Quando o vento estiver muito ruim, te impedindo de navegar, você vai lá no Salmo 23 comigo, e se você falar de coração, não lê em voz alta não, hein? Eu vou ler aqui, e tem que ser verdade. Vê se você consegue ler isso daqui e falar, é verdade do seu coração. Verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É verdade? Por que pandemia, problemas, pecados nos deixaram tão amedrontados? Não quer dizer que nós somos doidos, hein? Doidos não.
Nós tomar precaução, a gente tranca a porta de casa, não, a gente usa cinto de segurança, não, a gente não é doido. Só que nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Ele controla tudo. É isso que nós temos que pensar. Às vezes, as coisas nos enganam. Como eu falei, né? Eu já falei que estamos terminando faz tempo, né? Mas eu estou terminando mesmo. É que eu estou no final 1b. Agora vamos para o final 1c. Verso 8, que é o último versículo. Ó, fica feliz agora, hein? Ó, o último versículo do capítulo 27, que eu vou ler hoje. E costeando a costa, né? Dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Bons Portos, se eu estou dizendo que está difícil. Fake news daquela época, que Bons Portos, o vento está contrário, tá, eu estou aqui preso, não posso ir para o lugar que eu quero, você vem me falar que eu estou nos Bons Portos? É assim mesmo. Às vezes nós pensamos que as coisas estão bem, mas lembra da música? A irmã Camila vai cantar de novo. No profundo, eu não sei se em português fala, eu acho que não fala profundo, acho que fala sobre as águas, ou longe. Quando eu estiver no profundo do mar, ali a minha fé fortalecerá. Mesmo que esteja escrito Bons Portos e não seja verdade, com o Senhor, pode ser que não seja Bons Portos, mas sempre será um porto seguro, porque o Senhor Deus sempre nos dá segurança. Vamos refletir um pouco, irmãos, vamos parar em Bons Portos, nós vamos continuar nossa viagem. Nós vamos recapitular o que a gente viu hoje. Se você, assim como Paulo, como John Bunyan, como Pedro, como Silas, está sendo acusado injustamente, alegre-se em Deus, porque dá certo. Se você está numa viagem perigosa, quer seja numa viagem onde, como Paulo, o centurião deixa você visitar os amigos, na segunda prisão que nós lemos hoje, ou se for na primeira, onde ele apanhou e foi preso também injustamente, a solução sempre é a mesma. Adore ao Senhor. Foi isso que Jó fez. Sabe, adore ao Senhor nas dificuldades. Se os ventos estão contrários, lembre-se que quando você aceitou Cristo, os ventos contrários e a cruz fazem parte da equação, estão na conta. Riqueza não está na conta, viver feliz aqui não está na conta, mas cruz está na conta. E se você não pôs a cruz na conta, não vai fechar nunca o seu balanço. Tem que ter cruz, tem que ter sofrimento, e isso vai ser agradável ao Senhor. E se às vezes você tem que trocar de navio, saiba do seguinte: o Senhor Deus, Ele não está no seu navio, Ele está em todos os navios, porque Ele é o Senhor do universo. Não importa o navio que você está, Deus está lá, a mão dEle está lá controlando. Um barco pequeno ou um gigantesco navio sofrendo contra o vento, não peça pelo navio, peça para controlar o vento, porque o Senhor Jesus controlou o vento. É isso que Ele fez, porque a admiração deles Ele não controlou o navio, porque Jesus, como um homem sábio, podia falar, como Ele fez na pescaria, olha, joga para a direita. Ele podia falar, não, olha, vira o leme para cá. Ele podia ter falado. E eles iam achar que era um milagre do mesmo jeito. Só que Ele não fez isso. Ele manda o vento parar. O poder dele está acima daquilo que a gente pensa, acima daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor Deus sabe. Nós só temos que estar no caminho dele. Se tem vento que está impedindo a tua viagem, eu quero te falar uma coisa. O Senhor Jesus, Ele quer guiar os nossos passos. E Ele diz, como é que nós temos que pedir? Ele fala, arrependei-vos. Quando você se arrepende dos seus pecados e deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida, aí sim. Aí as ondas vêm, você sofre, você chora, você fica até com raiva, por causa de ser humano que você é. Mas você tem uma certeza, no final, acima das ondas, estará o Senhor.
Se você não tem Cristo, hoje você podia falar: eu me arrependo dos meus pecados e confesso a Cristo. Isso é confessar a Cristo. Então talvez você esteja aí na internet, aí, fala: olha, eu quero aceitar esse Cristo, eu estou me arrependido dos meus pecados. Então vou ter uns comentários aqui embaixo. Você pode falar aí, alguém vai entrar em contato com você. E você já pode dormir hoje sabendo que o Senhor, Deus do universo, é o seu Deus. Se você está aqui no templo hoje e quer confessar, declarar que Jesus é o seu Salvador, eu queria que você fizesse isso hoje. Se você já aceitou Jesus, fala: olha, como é que eu faço para andar mais certo nesse caminho? Se você já tem Cristo, tem que se batizar. Se você está longe da igreja, tem que voltar. É isso que tem que fazer. Como é que você fica longe do caminho? Eu sou um crente longe do caminho. Está no navio errado? Vem para o navio certo. O navio certo é Cristo. Se você está assim, nós vamos fazer assim agora, olha. A Camila vai cantar de novo para mim. Para mim não, para nós ouvimos, né? Vai cantar, eu pedi para ela cantar. Agora uma versão em português, vai ter poesia, vai ser bonita, do mesmo jeito, a música é bonita, pegou bem o espírito. Eu só queria falar aquilo para você ver que tem coisas que são mais profundas ainda. Então Camila, venha cantar. Enquanto ela canta, eu queria que você pensasse, porque depois que ela cantar, o pastor Neil vai vir comigo, e nós vamos convidar você a declarar o Senhor Jesus como Salvador. Vamos convidar você a declarar que você está arrependido dos pecados. Vamos convidar você a pedir o seu batismo para andar no caminho do Senhor. Vamos convidar você a voltar para a igreja se você está longe dela. Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor toque no nosso coração, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que o arrependimento hoje, Senhor Deus, possa tomar o lugar do pecado e inundar o nosso coração de fé. Pai, nós temos passado por ventos contrários, temos passado por ventos que nos impedem de ir adiante na caminhada cristã. Eu te peço que hoje, assim como o Senhor fez naquele mar revolto, que mandou que a tempestade se calasse, que o vento parasse, eu te peço que o Senhor faça isso hoje, e acalme as tempestades dos nossos corações. E é o que pedimos em nome daquele que fez tudo isso, naquele que criou o universo, pedimos em nome de Cristo. Amém. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. E se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou
Tu